Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Olha só. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele: quem diz o povo ser o filho do homem? O filho do homem era ele. O que o pessoal está falando de mim aí? E eles responderam: ora, uns dizem que o senhor é o João Batista, né? João Batista, ele tinha uma diferença pequena de idade de Jesus e tinha morrido, né? Como se fosse João Batista ter voltado e o espírito de João Batista em Jesus. E muitas coisas começaram a dizer. Outros dizem que o Senhor é Elias, né? Um profeta daquela época, uma espécie de reencarnação de Elias. E outros Jeremias, também um profeta. Ou alguns dos profetas. Cada um falou um monte de coisa, né? Na verdade, a multidão falava um monte de coisa. Aí ele chega para aqueles discípulos que estavam submissos, né? A proposta de ser um discípulo é se submeter à sua disciplina, ao seu ensino. Ele diz o seguinte: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou, vocês que andam comigo? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, Deus. Então Jesus lhe afirmou: feliz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, foi por revelação, foi luz que acendeu, mas meu Pai que está nos céus. E hoje, meus irmãos, isso ainda continua acontecendo. As multidões, as pessoas, o povo continuam falando o nome de Jesus, mas pintando diferentes Jesuses em todos os ambientes, né? O nome é o mesmo, mas a natureza de Cristo, ela tem sido outra. Então, se você olhar hoje para essas igrejas da teologia da prosperidade, então esse Jesus virou um Jesus ladrão, né? Um Jesus que pede dinheiro, um Jesus que rouba, um Jesus que extorque pessoas, né? E o nome de Jesus é o mesmo, mas eles pintam, né, por trás desse nome aquilo que eles quiserem. E Jesus nunca divorciou o nome dele das palavras dele, né? Jesus sempre disse que se nós permanecermos nas suas palavras, verdadeiramente seriam meus discípulos. E eu gostaria de falar hoje um pouco, lógico que o meu discernimento é em parte, né? Mas tentar falar cada vez mais próximo do Jesus de Pedro, do Jesus, o Filho de Deus vivo. Ele diz o seguinte, que ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele não veio para amassar a cana quebrada, nem veio para apagar o pavio que fumega. Ele disse que adultério é pecado, mas olha como ele tratou a mulher adúltera. Ele ia na festa de casamento, ele era festeiro, ele era um Deus da alegria, transformava água em vinho. O filho pródigo, quando se arrependeu, o pai estava de braços abertos e deu uma festa. Ele era amigo de publicanos e pecadores, né? E ele era chamado de bebedor de vinho, só que nunca saiu carregado bêbado, né? Ele era sal e luz na vida das pessoas, mas nunca pegava gosto. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai, né? Então ele também falou o seguinte: não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai os tesouros lá do alto, né? Aonde ninguém pode roubar. O que a gente faz aqui na terra tece dimensões lá em cima. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Hoje tem muitas pessoas falando o nome de Jesus, mas desconectado das naturezas de Jesus, e pintaram um Jesus Frankenstein, um Jesus que não é Jesus. E eu te proponho a você também, assim como Pedro, por revelação, por luz que acende, por transcendência, a cada vez mais confessar o Jesus verdadeiro, confessar com a sua boca e confessar com a sua vida. Não se iluda com o comentário do que os outros dizem acerca dele. O que importa é o que você diz. O que importa é o Jesus verdadeiro. A pergunta recai sobre você. A multidão não interessa para Jesus. E vós, vocês, meus discípulos, que se submetem à minha disciplina, que querem aprender comigo, o que vocês dizem que eu sou? Não importa o nome, tem que andar com as palavras deles de mãos dadas. Amém? Que Deus abençoe a todos.